sou diretor do 1º de Maio, uma escola que fica lá em Antares, vereador. E parece que a coisa é combinada, mas não é combinada não. Mas lá no começo, quando o vereador começou a falar, ele falou sobre a questão da distância geográfica da 10ª CRE. Mesmo depois de inaugurarem a 11ª CRE, a 10ª CRE continua sendo a última CRE, geograficamente falando. Não a última em rendimento, porque essa CRE é 10. E a nossa coordenadora Gracinha também falou da questão de como é difícil chegar na 10ª CRE. E a minha fala, ela está linkada justamente na questão da distância geográfica. Mas eu não queria começar a minha fala sem antes parabenizar o trabalho do vereador Paulo Messina. Eu não sou de jogar confete a ninguém não, vereador. Quando é para criticar, eu critico mesmo. Mas quando é para enaltecer e para elogiar, eu procuro elogiar sim. Primeiro pela propositura e posterior aprovação da lei que prioriza matrícula nas escolas públicas, creches e ERES, para os servidores da educação. Essa lei é de uma amplitude social muito grande. Vou te dizer por quê. Eu moro a 300 metros de um ED e pago R$500 numa escola para o meu filho. Então essa lei é de uma amplitude muito grande. Então é isso aí. Parabéns, vereador, pela propositura da lei. E segundo, também enaltecer o trabalho político do vereador, que realmente é acolher as demandas, ouvir a base e fazer a propositura dessas leis. Tantas outras, eu dou destaque principal a essa lei que garante e dá prioridade à matrícula nas escolas públicas aos filhos dos servidores. Mas eu queria falar, gente, de uma coisa que incomoda muito a mim, eu tenho certeza que incomoda muito aos colegas que já estão, que é a questão de fazer o link com a fala do vereador, com a fala da nossa coordenadora, da distância geográfica que a 10ª CRE tem de todos os lugares e do fato de 98% das escolas da 10ª CRE terem perdido o direito à gratificação de difícil acesso. Vereadores, com todo respeito, que lhes é devido, algum dos senhores chegou a essa cidade das crianças usando o transporte público? Ainda que use, ainda que a mobilidade urbana tenha melhorado muito, por obra do nosso prefeito, nós sabemos o quão difícil é chegar a Santa Cruz. E o quão mais difícil é chegar às escolas, com respeito a todos os colegas, mas com quão difícil é, mais difícil é chegar ao Triângulo Cesarão Antares Rhodes. Vereador, eu não falo só do difícil acesso, eu falo da questão do difícil provimento. As últimas semanas, que a grande mídia não noticia, mas que a gente faz questão de, com o devido respeito, com a devida ética, registrar nas redes sociais, nós temos passado por conflito todo dia. E a operação policial começa justamente quando a gente bate o sinal. E aí o diretor fica naquela situação: eu dou entrada, eu não dou entrada. E aquelas crianças que já chegaram antes da entrada. E aí a gente fica naquela angústia, mas a gente acolhe todo mundo. Porque na escola a gente sabe que a criança vai estar protegida. Nós desempenhamos a função de proteger. Fazemos realmente a função social da escola, que é proteger a criança. Não só de todos os riscos sociais, mas também da bala perdida que vai estar lá na comunidade do Rolas e do Antares. Ontem nós tivemos conflito. Anteontem nós tivemos conflito. Na semana passada, retrasada, no mês passado, nós tivemos conflito. E nós estávamos lá. O decreto, o que a gente mais ouve como educador e também como gestor, é contextualização. Diretor, a sua proposta para o seu plano de gestão tem que estar contextualizada com as leis que regem a educação brasileira. E a gente vai lá e apresenta esse plano. Diretor, desculpe. Eu vou só mais um minuto. Só mais um minuto. Para poder acelerar. A lei que rege o difícil acesso era de 2003. Lei é de 2003. Dispõe sobre a gratificação
pelo exercício de atividades e unidades escolares situadas em local de difícil acesso. Só que para perceber esse difícil acesso, são 3 critérios. E esses critérios não estão contextualizados com a nova realidade. Que critérios são esses? Primeiro, distância geográfica da unidade escolar até o ponto de ônibus. Ser servida por 2 ou mais linhas de ônibus. E terceiro, é a questão de se o servidor tem dificuldade para chegar até lá. Morro, ladeira, espaços íngremes. E para perceber essa gratificação, a escola tem que estar enquadrada das 3 em pelo menos 2. E ninguém coloca aí que quando tem conflito em Antares, no Rolas e no Cesarão, os ônibus não passam lá. Dia desses eu estava sem carro, saí daqui de uma reunião para pegar um táxi ali na porta do Pedro II. Eu falei, eu vou para Antares. Estavam eu e 2 diretores. Eu, a coordenadora, e mais uma diretora. E o taxista simplesmente falou, para Antares eu não vou. Se o taxista não vai para Antares, se quando tem conflito o ônibus não passa em Antares, por que não rever e contextualizar essa lei que já tem 12 anos? O difícil acesso, na minha visão, a minha visão é micro, né, em relação a toda a Secretaria de Educação, mas o difícil acesso, gente, ele é devido sim a todos nós que trabalhamos na 10ª Coordenadoria de Educação. É direito nosso, sim. Sim. Porque para chegar aqui, vereador, é difícil. Foi difícil para vocês. Só que nós estamos lá todos os dias. E aí vai aparecer alguém que vai dizer assim, mas um diretor de escola não tem um carro? Meu carro não é blindado, gente. E para chegar lá, não é um difícil acesso, é um difícil provimento de deitar no chão com as nossas crianças quando começa a dar tiro. As viaturas do BOP, às vezes, ficam baseadas na porta da unidade escolar pela qual eu respondo. E outros diretores aí já devem ter essa experiência. Tem um diretor aqui, na 10ª CRE, que teve cadáveres enterrados na sua escola. Isso não é difícil provimento, gente? Se isso não é difícil provimento, eu não sei do que se trata. Vereador, eu sei que o senhor nos representa. Sei mesmo que o senhor nos representa. Todos os vereadores, mas em especial o senhor que trabalha diretamente com a educação. E eu hipoteco esse pedido em suas mãos, para que faça com que a 10ª CRE, toda a 10ª CRE, não é só uma ou outra escola, toda a 10ª CRE, volte a perceber a gratificação de difícil acesso. Obrigado, vereador. Obrigado, aqui representando os diretores, né, da nossa, não só da nossa CRE, mas de todas as CREs, que já é de ciência de todos que nós nos reunimos há um tempinho atrás para discutir também, né, as nossas demandas. E o que vem também nos afligindo muito é a questão da nossa migração. Nós dedicamos um horário de mais de 45 horas também das nossas unidades e muitas de nós ainda têm a matrícula de 22 horas e meia e até o presente momento, apesar de todas as promessas, nós não temos uma definição concreta do que nos aguarda para o futuro. E o nosso grande medo é o que vai acontecer com essa matrícula de 22 horas e meia quando todos já estiverem migrados, né, fora as direções, né, todos os professores já estiverem nas 40 horas. Então, nós queríamos saber da proposta que foi feita sobre a antecipação dessa equiparação, se realmente ela vai acontecer, como ela funcionaria, porque isso ainda está gerando muitas dúvidas, né, entre nós. Outra questão que também nos tem afligido é sobre o projeto de lei, né, que inclusive está sendo feito pelo vereador, que fala da questão dos diretores ainda terem uma segunda matrícula e permanecerem em sala de aula. Todos nós sabemos que nós matamos um leão por dia. Né? 2, até 3, vários. Não é fácil. Fazemos por amor? Sim, fazemos por amor. Mas nós estamos ali porque também somos capazes, estamos disponíveis a fazer o melhor. E para fazer o melhor, é impossível que a gente dê atenção a uma turma e dê atenção para
gerir uma escola, né? Nós sabemos que orquestrar uma escola não é fácil. Não são só as questões burocráticas, são as questões burocráticas, são as questões interpessoais, né? Que a gente sabe que isso acontece muito dentro das unidades. E que tempo que a gente teria para fazer isso? Então, a gente queria saber do vereador, que já tem essa proposta, né? Como ficaria isso? Quais são também as reais possibilidades de que o professor que está na direção, que ele possa ficar efetivamente, né, o dia inteiro, né, na direção, sem ter que ir para a sala de aula e ocupar as duas funções ao mesmo tempo, porque isso é realmente inviável. Eu venho aqui representando as unidades escolares que têm educação infantil exclusivamente. E assim, nosso desejo é por que não ser garantido por lei, no mínimo, 3 profissionais que compõem a equipe de direção, principalmente nas creches, porque não é a nossa realidade hoje. As creches não têm direito a um coordenador pedagógico e as unidades de educação infantil, que são os EDs, muitas não têm, a minoria que tem esse coordenador. E eu acredito que na integralidade da creche, da garantia do trabalho efetivo, um planejamento que a gente faça, ele necessita que você tenha uma equipe administrativa que possa ser capaz de dar conta dessa unidade. E aí, no caso de um diretor entrar de licença, você só tem um adjunto. E se esse adjunto se acidenta? E se esse adjunto tem uma licença maternidade de 1 ano? O diretor permanece sozinho na creche durante 1 ano. Então, como isso seria garantido? Então, eu acho que isso é uma questão, obrigada, da gente pensar também na garantia dessa escola. Porque ter apenas 1 ou 2 pessoas detentores de todo o poder da escola é muito complicado. Então, a gente está solicitando, por favor, que tenha um olhar com carinho nesse sentido de que as unidades tivessem garantidas por lei, porque se não tiver lei, a gente nunca vai ter garantido. 3 componentes, no mínimo, na direção dessas escolas. Muito obrigada. Eu sou diretora da Escola Mário Largo, tenho 2 matrículas, uma na direção e uma amparada pela 784. Pego turma sempre que necessário, quando o professor tiver licença, seja por doença, por prova. E eu vim pedir uma atenção especial para a votação que diz sobre o amparo pela 784, já que a gente não tem direito à aposentadoria especial nessa matrícula amparada. E se nós cobrimos turmas e lá no Magíster conta que nós somos professores regentes, por que a gente perde a aposentadoria especial? E a minha pergunta é, o que falta para essa votação acontecer? Já que a gente tem essa situação desde sempre, né? O diretor está sempre pegando turma e na segunda matrícula a gente teria que trabalhar os 30 anos. Tá bom? Obrigada. Hoje venho representar, acho que o grupo de diretores também. Por quê? Eu estou há 31 anos no magistério. Há 26 anos estou diretora do CIEP Maestro Heitor Villa-Lobos, que não fica na Avenida Antares, fica dentro do conjunto habitacional de Antares, ao lado da estação Tancredo Neves, onde por lá passam meus professores por dentro da boca de fumo chorando e chegam na escola inseguros, tendo que ser abraçados por mim, né? E por toda uma equipe que tenta acolhê-los, porque primeiro a gente precisa acolher o profissional para depois ele fazer um bom trabalho com aquela criança. É um CIEP de qualidade, vem mostrando esse trabalho há muitos anos e a minha indignação está. Primeiro ponto, o ponto que o professor Simar dedicou aqui, falou sobre o nosso difícil acesso, quando nós deveríamos ter não só o difícil acesso, mas a periculosidade. Nós estamos lá dentro cobrindo a criança do nosso corpo, quando o tiro começa e a gente precisa protegê-los. Não só a criança, mas o responsável ansioso que chega lá. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar aqui hoje. No final de 2013, início de 2014, foi nos colocada uma responsabilidade que, me desculpa, mas não era nossa, climatizar a escola. Fazer climatização, comprar 58 aparelhos de ar-condicionado e colocar nesses monstros que são os CIEPs. E deixar que o diretor resolvesse o problema. Sem suporte técnico, porque a gente vinha para a GIM com
assustados com tanto dinheiro que nós teríamos que mexer naquele momento. Dr. Paulo Figueiredo, nas reuniões que eu participei de todas, que fazia parte do conselho na época, ele disse que essa era a nossa função no momento que estávamos diretores. Desceu, rasgando a garganta de todos os diretores, fizemos lá a climatização, colocamos os aparelhos, fomos atrás das empresas, a escola está lá com seus aparelhos colocados. E agora, cadê a Light para ligar os aparelhos e fazer a parte dela da adequação da escola para que o ar-condicionado funcione nesse verão que vai chegar? Nós estamos no verão, mas se nós estivéssemos aqui, sem esse ar-condicionado funcionando, nós não conseguiríamos ficar. Porque aqui é quente, é muito quente. Nós não conseguiríamos ficar nesse espaço sem esses aparelhos funcionando. A mesma coisa é a nossa escola, com a nossa criança que varia de 4 anos até 12, 13 anos, até o 6º ano, com a escola quente e eles vendo o aparelho ligado no local. Um outro assunto é que nós estamos esperando que eles sejam roubados, porque se o aparelho está lá, a fiação está passada e até hoje não foi roubado, graças a Deus. Porque muitos das nossas escolas já foram roubados os aparelhos, os cabos e tudo mais. Então, o que eu gostaria hoje? Que nós pudéssemos conversar com essa Light, levar a ela a nossa angústia, porque a eles é um serviço bem pago. A gente paga pelo serviço dessa Light e a gente não está vendo funcionar em nossas unidades. Muito obrigada. O que eu vou falar aqui já é redundante, já foi falado, né? Mas eu queria até colocar, porque eu até trouxe aqui o meu contra-cheque. Eu sou diretora da Floripa Sagradas, eu tenho uma matrícula e eu assino o estágio probatório de professora de 40 horas que ganha mais do que eu, com 10 anos de eu achei que eu nunca teria essa oportunidade de mostrar para vereadores que eu, com 23 anos de município, 10 anos de gestão, ganho menos que uma professora que entrou agora e que eu assino o estágio probatório dela. Que passa pela mesma situação. É justo isso? É justo? Faz em cima de 2 pilares, que é investimento em infraestrutura, claro, sempre, e a valorização do profissional de educação. O primeiro ponto, que é a infraestrutura, nós temos visto a prefeitura agindo nesse sentido da reestruturação da rede, da construção de escolas, mas há que se entender também que é necessário que as escolas que já existem, elas possam continuar existindo com uma infraestrutura mínima para que elas continuem a existir. E atualmente, com a falta de repasse que nós estamos vivendo enquanto direção, enquanto gestão,
é muito difícil de manter qualidade, de falar em qualidade, se nós não conseguimos minimamente fazer os repasses que são básicos para o funcionamento de um ano letivo. É o que nós temos vivenciado. Isso aí é muito complicado. Construir escola é muito bonito. Construir uma escola na beira de uma estrada, isso aí traz votos, isso é belo, muito bom. Só que investir nas escolas que já existem, nas escolas que são antigas na rede e que muitas delas que aparecem nas estatísticas aqui de trabalhos bem realizados, esse investimento ele é muito mais importante. E é o que nós não temos observado nesse momento. Nós sabemos que o país passa um momento difícil financeiramente, mas isso não é de agora. A dificuldade do repasse não é de agora. Nós não estamos falando de agora. Né? Sem contar com a questão de que o piso de 8 mil, que é do repasse que é feito do Sistema Descentralizado de Pagamento, do SDP, e também do governo federal, isso já está defasado há muitos anos. Então, se uma quantia que já é defasada, nós demoramos a receber, fica muito difícil, realmente, de fazer um trabalho de qualidade dentro das escolas. Fica muito complicado. Diria até impossível, né? Agora, o outro ponto que é a valorização do profissional, que é o outro pilar básico, porque sem valorizar o profissional, nós não caminhamos em educação, isso aí em categoria nenhuma. A valorização do profissional, nós temos observado com relação a essa gestão do prefeito Eduardo Paes, que há uma valorização realmente do profissional de 40 horas. Isso aí, eu considero isso digno. Professor de 40 horas ganhar um salário digno, ótimo. Agora, um diretor que tem uma função de 40 horas, não é? Que está no cargo estratégico considerado pela própria prefeitura, que tem mais de 15 anos de magistério, como é o meu caso, 7 anos de gestão, ganhar menos do que um professor que está entrando agora e está iniciando o estágio probatório, isso aí também é muito complicado. Isso não é valorizar. Isso não é valorização. Se há uma valorização, ela não está sendo feita da maneira como deveria. Então nós temos que ver que se o profissional que está na gestão da escola, ele não é valorizado, então como é que ele vai incentivar a sua equipe? Como ele vai motivar uma equipe? Então não adianta valorizar o profissional, o professor que está em sala de aula, se o gestor da escola, ele não é valorizado. Ele não tem o valor que ele deveria enquanto gestor, porque ele é um profissional de 40 horas, de um cargo estratégico, que tem uma responsabilidade enorme e eu diria até muito maior do que outros profissionais, também não desmerecendo as outras profissões. Então é inadmissível isso, e eu quero deixar registrado, então é a última fala, que eu acho que se esses dois pilares não forem contemplados, a infraestrutura não feita de maneira eleitoreira, como tem sido feita, e a valorização do profissional sendo feita da maneira como realmente ela precisa ser feita, sem esses dois pilares, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Obrigado. Portanto, vou passar a palavra para o professor Simar, que é diretor. Primeiro, agradeço muito, professor, sobre a sua fala. Para mim foi uma agradável surpresa. Acho que todo profissional, ele trabalha, claro, profissional, ele trabalha pelo seu salário, pela sua compensação financeira também, é óbvio, mas a gente também não vive sem um feedback positivo, sem um reconhecimento. Isso é importante para qualquer profissional. Então, eu te agradeço muito a sua fala. Sobre a questão do difícil acesso, eu conheço, infelizmente, o decreto que está colocado aí há mais de uma década. O decreto foi feito com base em 3 pilares, você tem que ter 2 ali. Houve uma série de unidades antes disso, né? Existia, na época de 2012, 2013, 60% da rede em difícil acesso. Mais da metade da rede recebia difícil acesso. E ele cobria áreas em que havia comunidades carentes. Infelizmente, o decreto não cobre comunidades carentes ou áreas conflagradas. Não, a regra do decreto é essencialmente onde passa ônibus, mais de um ônibus, etc. e tal. Não existe, essa visão que você deu aqui sobre a questão de, mas não passa ônibus quando tem tiroteio, não passa táxi, a gente fica com difícil acesso. Essa questão o decreto não cobre. Está errado esse decreto, ele precisa ser corrigido. Em 2013, havia 60% da rede aí se coberta com isso, com essas comunidades carentes, porque foi uma atitude discricionária da Secretaria de Educação na época. Tinha dinheiro e fizeram, só que o Tribunal de Contas questionou
esse ponto. Foi questionada a legalidade da distribuição do decreto, da verba, sem ter o respaldo legal para isso. Então é um problema que tem que se corrigir. Algumas unidades, tem 2 problemas aí. Algumas unidades, até porque eram muitas que foram corrigidas, é óbvio que houve erros em algumas. Algumas unidades já entraram em contato até, a gente foi visitar e realmente viu que estava enquadrado no decreto. A gente imediatamente montou um processo, tirou foto, levou para a CRE. A CRE montou um processo e enviou à prefeitura para reverter. As CREs todas já fizeram. Portanto, se houver problemas desse gênero que vocês acham que há possibilidade de reversão, com o decreto que existe hoje, avisem que a gente vai fazer a visita, vai tirar foto e vai negociar também. E as coordenadoras de CRE todos estão trabalhando nesse sentido. A burocracia ainda rola dentro com a Secretaria de Administração também, mas está caminhando para devolver para as unidades que perderam. Mas o trabalho principal, eu concordo que é negociar a alteração do decreto. A alteração do decreto, e hoje talvez, professor, a gente sempre fala, mas porque sempre fica aquela discussão, o poder público não pode dar, tem que garantir a segurança, ele não pode dizer que vai dar dinheiro porque tem traficante no morro, etc e tal, em tiroteio. Mas hoje talvez você tenha dado uma solução. A questão é do ônibus, em momentos de conflito, em que há guerra, que há embates, não tem transporte. Não tem transporte, não tem segurança, e aquilo lá sim é uma área de difícil acesso. Então, é um ponto que a gente sai daqui para fazer eu não acho que nem indicação legislativa, acho que a gente tem, ao final da última reunião, a gente tem, a sua 8ª, nós temos mais 3, ao final da última, a comissão tem que fazer uma reunião com a Secretaria de Educação, pontuar uma série de coisas que a gente tem que trabalhar diretamente, a questão da premiação, a questão de licenças, a questão de difícil acesso é uma questão importante para a gente trabalhar de alteração de legislação, e aí a gente tem que fazer o nosso papel de legisladores para brigar por essa mudança. Cláudia falou de direções. Direção de unidade. É importante ficar claro o seguinte, antes de mais nada, o plano tem falhas. Sim, as emendas que a gente fez não cobriu tudo, legal. Mas essa falha das direções e da fala forte que a diretora, vou chegar lá, falou sobre a questão dos contra-cheques e de fato receber menos, isso não tem a ver com o plano. Isso é uma realidade que existe desde que a rede é rede, desde o primeiro diretor. Desde o primeiro diretor que colocou o pé na direção da escola, com 16 horas ou com 22h30, trabalhando 40 horas, ali nasceu a discrepância, não foi com o plano. Vou dar um exemplo para vocês. Existia P2 de 40 e P1 de 40 antes do plano, anos antes do plano, já existiam. E naqueles lugares, o diretor já ganhava menos. Já existiam P2 e P1 com dupla regência antes do plano. E ali, mesmo com dupla, o diretor já ganhava menos. Que dirá o adjunto, que dirá o coordenador pedagógico. O que o plano fez, evidentemente, ao permitir milhares de professores migrarem, foi ampliar, foi tornar mais evidente esse problema. Mas esse problema já existia. Vocês trabalhavam 40 ganhando por 16 por 22. Sempre fizeram isso. Sempre. A grande conquista que vocês têm agora, além da união nova que vocês apresentam, além da nova união que vocês estão apresentando, é, acima de tudo, reconhecer que não adianta aumentar DAI ou DAS. Aumentar DAI e DAS vai cobrir uma parte do problema, mas não vai atacar o problema de verdade. É igual você tomar um remédio para febre, mas está com pneumonia. Gente, que comparação esdrúxula, né? Mas enfim, desculpa. Mas enfim, você não ataca o ponto do problema. O ponto do problema é a sua matrícula, é a sua profissão. Você é P2 de 22,5, você é P1 de 16 e você está trabalhando 40. Ou bem você passa para 40, ou passa para 40 incorporando gradativamente, ou te pagam pelo menos emergencialmente agora, enquanto não se pode falar isso, uma complementação, como é feito com quem está em dupla regência. Não se pode, DAI e DAS é um detalhe que tem que ser discutido? Tem, mas a prioridade é o pagamento das 40 horas. O que está sendo feito para isso? A gente tem uma teoria que a gente está trabalhando junto com o CODESP também nesse momento, que é em relação às duplas e às migrações. O orçamento que foi votado para este ano, ele foi votado prevendo essa teoria que nós temos, foi aprovado prevendo uma série de duplas regências e uma série de migrações. Isso está no custo do orçamento. Só que a gente viu ao longo desse ano, foram milhares de migrações, e dessas milhares de migrações, muitas delas tinham dupla. Então é possível que no orçamento haja dinheiro contado, esteja no orçamento contado duas vezes, ou seja, pode ser que haja uma sobra ali, a gente tem que ir no detalhe para poder chegar lá e não esperar o final do ano para isso. Também é importante estar de olho no orçamento, porque o que não vier no orçamento do final do ano, não acontecerá mais
até o final de 2016. É o orçamento de 15, perdão, o orçamento 16 que virá para a Câmara daqui a 2 meses, que vai definir como será o nosso ano de 2016. Por isso, a lua está na Câmara? Então, nós precisamos analisar e ver como é que será nosso ano de 2016, emendar, apoiar as emendas, negociar as emendas, porque é isso que vai definir a nossa vida no ano que vem. Sobre a 784. A 784 está na Câmara, está na ordem do dia para votação. Não acredito que nenhum vereador seria contra ela, muito pelo contrário, a coautoria até deverá ser de todos os vereadores, a coautoria dele. O CODESP só está verificando a questão de impacto na aposentadoria, que eu acho que vai ser mínimo. Quantos professores, quantos diretores hoje têm 30 anos, 35 anos e ainda estão aí na rede? Quer dizer, que vocês me digam se não é minoria aqueles que de fato têm idade e aqueles que de fato têm idade e atingir o número. Eu acabei de atingir a idade, acabei de atingir meus anos de serviço, agora eu vou sair imediatamente. Quem faz isso? Muito pouco, muito pouco. Então, esse é o ponto que a gente está discutindo agora. Eles só estão verificando esse número para a gente colocar em votação, mas na ordem do dia ele já está.